Essa mensagem, ela na verdade, ela nasceu ao longo de um bom tempo, né? E ela foi a soma de alguns eventos, né? Que foram acontecendo, né? Então, ao longo de todo esse período eu fui registrando essas coisas, conforme Deus foi falando ao meu coração, né? Então eu tentei lembrar e descrever tudo com a maior precisão possível, mas a gente sempre acaba perdendo alguma coisa no caminho, então que o Espírito de Deus me ajude. Mas, querido, sempre que eu assistia uma série, né, ou um filme estrangeiro, eu olhava para aquela garrafinha de água da Voz, né? Sempre aparece como sendo uma água chique, né? Então ela é aquela garrafinha compridinha, cilíndrica, né? Com a tampinha cinza, né? E ela sempre aparecia num contexto de algo muito chique, né? E eu falava, mas que diacho que é isso, cara? Que loucura, a água pra mim era água, né? Eu falava, mas cara, o que tem de diferente, né? E a minha cabeça não processava o fato de que podia ter uma água que era diferente de alguma forma, né? E aquilo chamou muito a minha atenção, porque a aparência da garrafa já era muito diferente, né? Ela é muito bonita, realmente. Tu olha para a garrafa e ela chama atenção, né? E eu fiquei encucado com aquilo, falei, puxa vida, que coisa maluca, né? E alguém, em algum momento, falou para mim, olha, essa água, não sei se isso é verdade ou não, talvez seja, talvez não, mas eu sei que ela é uma das, mas alguém me falou, olha, essa água é a água mais pura do mundo. Eu falei, mas que loucura é isso, né, cara? E aquilo ficou na minha cabeça, ficou me intrigando. Eu ficava pensando, cara, que diferença tem da água normal, né? Da água que a gente compra no mercado para a água mais pura no mundo. E eu lembro que eu passava no mercado na frente da garrafa e, cara, era 40 pila uma garrafa dessa. Eu falei, mas não é possível, cara. Que alguém paga 40 reais na garrafa d'água? Né? Aquilo me revoltava. Eu falava, cara, é água. Como é que pode, né? Eu falei, que coisa mais maluca, né? E aquilo foi me consumindo, né? Aquele dilema foi me dando negócio. E um dia eu tava passando pelo mercado e eu passei na frente da bendita da garrafa da Voz. E eu falei, mano, eu vou comprar, velho. É hoje. É hoje que eu tiro a dúvida, mano. E eu abri a carteira. Vai, Ricão. Eu não tinha dinheiro não, cara. Eu abri a carteira e falei, mano, é hoje. Eu vou pagar 40 pila em uma água. Aqui, ó, esbanjando, né? E eu comprei. E, irmão, eu cheguei em casa, né? Óbvio, né? Que depois de pagar 40 pila na água, eu não ia abrir e tomar ela morna. Que ninguém merece tomar água morna, né? Então, cheguei em casa, botei a garrafa na geladeira. Irmão, umas horinhas depois eu falei, é agora. Esse é o momento. Voltei, peguei aquela garrafinha que estava vestidinha de noiva já na geladeira, né? Toda branquinha, geladinha. Falei, nossa, mas que coisa deliciosa, né? Rompi, ela vem com um lacrezinho cinza. Girei o lacrezinho, abriu aquela tampinha cinza, a garrafinha de vidro. Tava emocionado, irmão. Foi uma experiência gastronômica para mim, né? E, cara, eu comecei a tomar água e fiquei assustado. Porque é diferente mesmo. Eu falei, mas o meu cérebro bugou. Eu falei, mas que coisa maluca é essa, velho? Ela parecia que ela era mais leve, sabe? Ela parece que ela é menos espessa e parece que ela tem gosto. Eu falei, mas que loucura, cara. É diferente mesmo. E eu fiquei com aquilo na cabeça por alguns minutos e passou. Continuei meu dia normalmente e nunca mais, depois de um bom tempo, nunca mais não, demorei um bom tempo para comprar outra garrafa da Voz, né? Mas eu fiquei assustado, cara, do auge da minha ignorância, né? De alguém que não fazia a menor ideia de ver o quão diferente era, porque realmente é muito diferente. E só quem toma sabe? Foi uma coisa para mim que eu fiquei assim, falei, caramba, mas que esquisito, parece que a água tem gosto, parece que a nossa água é mais espessa. Que loucura, né? Então agora, nesse momento da minha vida, eu tinha acabado com a minha dúvida de qual era a diferença e eu tinha uma garrafinha bonita de vidro agora que eu podia reutilizar todos os dias, que eu fiquei reutilizando por muito tempo, né? E passou um tempo, querido, e quem já usou o YouTube sabe como é que funciona a coisa, né? No momento você está assistindo como arrumar o seu chuveiro da marca tal e de repente ele te sugere a propaganda de um comercial de noodle japonês, né? Assim, nada relacionado com o que você está...
E um dia eu estava no YouTube e magicamente, né, entre aspas, o YouTube me sugeriu um vídeo de um estudo, um experimento social que as pessoas estavam fazendo na rua, aonde eles apresentavam para as pessoas a nossa água normal e a bendita da voz em copos iguais para as pessoas degustarem, né? E aí, obviamente, nesse momento, uma pergunta muito válida pode estar passando na sua cabeça, que é: o que faz um ser humano parar para assistir um vídeo de degustação de água, né? E essa pergunta é realmente válida, mas a resposta é: não julgueis, irmão, né? Deus sabe o que ele está fazendo, né? Mas nesse vídeo o teste era muito simples. Eles davam um copinho branco de plástico com água, né? 2 copinhos de plástico com água, idênticos, e as pessoas tinham que tomar e dizer qual era a água importada, né? E é muito engraçado, porque as pessoas pegavam aqueles copinhos brancos e qual é a reação natural quando alguém te faz esse teste e te entrega 2 copos e fala, ó, vê qual é a importada? É tentar avaliar visualmente. Então as pessoas tentavam olhar para aqueles copinhos e falar, cara, vou tentar identificar visualmente. E era impossível. Então as 2 águas visualmente eram exatamente iguais. Então, como elas não conseguiam distinguir a diferença, elas partiam para o próximo teste. Elas tomavam. E aí é que a coisa começou a ficar esquisita. Porque todas as pessoas, sem exceção nenhuma, acharam que a água impura era água importada. E eu, que nesse momento já era quase um sommelier de água, né? Um grande conhecedor de água, já tendo experimentado a incrível quantidade de uma água importada, né? Eu fiquei indignado, né? Falei, como assim? Como é que as pessoas não percebem a diferença? Né? Eu falei, que loucura, é tão diferente. Na minha cabeça eu falei, cara, mas é tão diferente, né? E, irmão, tão aleatório quanto toda essa história que eu contei até esse momento, né? Foi o que o Espírito de Deus fez naquele momento comigo. Irmão, é meio estranho, né? Porque Deus ele tem um jeito muito incomum de falar com a gente. Ninguém abre o YouTube, começa a assistir um vídeo de degustação de água e fala, mano, é que é agora. Deus vai falar com, aleluia, né? Fala, Senhor, através do vídeo de degustação de água, né? Ninguém faz isso, ninguém espera isso, irmão, né? Mas Deus tem um jeito muito incomum de falar com a gente. E, cara, naquele momento que eu fiquei indignado, eu falei, como pode? Eu ouvi o Espírito Santo me perguntar, por quê? Foi que raio de pergunta, né? Eu falei, por que o quê? Ele falou, por que as pessoas acham que a água de menor pureza é, na verdade, a água mais pura? E, cara, eu fiquei em choque, né, cara? Eu falei, mano, eu não tava nem esperando que Deus ia falar, não tava nem entendendo o que estava acontecendo no vídeo, eu não conseguia nem entender por que as pessoas... Eu falei, que loucura. E depois de um tempo pensando, eu percebi que Deus não estava me perguntando, pedindo para descobrir alguma coisa, ele já sabia da resposta, então, né, inteligentemente falei, devolvi a pergunta, falei, Deus, por quê? E, irmão, a resposta que Deus me deu para mim foi algo que eu fiquei mastigando por muito tempo, né? E ele me disse assim, ó, a referência de pureza dessas pessoas é a impureza. A impureza que essas pessoas consumiram a vida inteira se tornou o padrão de pureza delas. Por isso a água verdadeiramente pura parece pior para elas agora. E, cara, eu fiquei em choque ali, tentando acontecer, falando, mano, o que tá acontecendo, velho? Que tarde maluca. Sentei aqui para ver uma parada nada a ver, abri um vídeo de degustação de água, de repente Deus começa a me falar e me solta essa... Eu falei, cara, por que Deus tá me falando sobre água mineral, mano? Que coisa maluca. E eu não conseguia ligar os pontos na época. Eu lembro que eu não conseguia fazer sentido de tudo isso, sabe? E passou um tempo, eu estava passando nas redes sociais, eu esqueci essa história toda, fiquei tentando entender o que Deus estava querendo me dizer e eu não conseguia na época processar, parece que estava velado, sei lá o que era. E um dia, passando pela rede social, eu me dei conta, eu me deparei com um post de uma dessas celebridades gospel, né? E alguém perguntava para essa pessoa, que é um dos pregadores da Hipergraça, falando, mas e o texto de Hebreus 6?
né? Onde o texto diz, olha, para aqueles que foram, que participaram das coisas, do poder do Espírito, experimentaram as coisas, participaram da graça e caíram, é impossível que sejam restaurados, né? E ele fala, eu não vou nem entrar no mérito, né, de Hebreus 6, porque dá muito trabalho explicar, né? Mas o negócio é o seguinte, falou, é simples. Creu, pronto. Jesus cuida da sua salvação daqui para frente. Irmão, aquilo me quase entrou em combustão espontânea, irmão, sabe? Aquilo me gerou uma indignação. Eu falei, cara, como assim? O que esse cara tá falando? Né? Eu lembro que na época eu até mandei pro Farley e falei, mano, o que é isso? Falei, mano, a galera tá começando a dar uma viajada, né? E eu comecei a me questionar naquela hora, falar, cara, como é que pode alguém que lê a palavra, alguém que estuda, que ouve, que está constantemente aprendendo, falar uma coisa tão absurda como essa, algo tão contrário, pegando um trecho da palavra e descontextualizando ele para afirmar uma coisa que ele quer. Eu falei, cara, como pode? E, cara, do mesmo jeito que eu não estava esperando naquele dia do vídeo, os 2 copinhos de água apareceram na minha frente. E eu tomei um susto, porque daí eu lembrei de toda aquela história e eu falei, eita, o que está acontecendo? Que loucura. Sabe? E o Espírito me trouxe e falou, as pessoas compram esse tipo de coisa, porque elas vêm bebendo da água impura a vida inteira. Então, quando elas escutam esse tipo de coisa, mas elas não se alimentam, elas não fazem uma prova, elas não vão mais fundo e elas só olham, é só o teste de vista, quando elas veem esse tipo de coisa, isso parece genuíno. Eu falei, que loucura. Sabe, a igreja tem sido bombardeada por uma onda de pregação de falsa santidade, de falso relacionamento, né? Onde as pessoas fazem o que elas querem, onde a gente fica confortável dentro de uma ordem religiosa, dentro de um clube social religioso. A gente vem para a igreja domingo, né, para conversar com as pessoas, para se sentir bem, né, para aliviar o ego, para aliviar a consciência, para dizer, não, estou indo, estou fazendo. Mas o diabo estabeleceu alguns mecanismos religiosos e sociais que são tão antigos para forjar o relacionamento, para forjar a santidade, e às vezes a gente não percebe que a gente já foi enrolado nisso e, cara, a gente está vivendo só executando esses mecanismos, né? Sendo carregado por esses mecanismos e a gente não consegue diferenciar. Por quê? Porque o que a gente vem consumindo desde sempre é a água impura, sabe? E quando a gente entra nesse lugar, irmão, essa onda que vem crescendo dentro da igreja, ela cria um Deus maleável, ela cria um Deus que é segundo o meu coração, ela cria um Deus que é segundo as minhas vontades. A gente já falou isso algumas vezes aqui. Quando a gente adora esse Deus que não existe, na verdade, a gente está se adorando, né? E a gente vai ver aqui como a palavra traz vários exemplos dessa cultura que é uma cultura antropocêntrica, coloca o homem no centro de tudo. Então é Deus servindo o homem, é Deus fazendo tudo por nós, sem que a gente precise fazer nada. Então, Deus ama a gente tanto que não importa o que a gente faça, não importa como a gente viva, não importa o nosso padrão de vida, a gente vai ser salvo mesmo assim, Ele vai estar sempre junto com a gente e a gente cai nessa ladainha, né? Cara, como assim? A gente estava até conversando esses dias lá com a Ana e com o Andrei, né? Tava falando sobre a minha história, porque, irmão, eu vivia no mundo, vivia em festa, chegava para tocar domingo na igreja e as coisas aconteciam, eu falava, puxa, é Deus fazendo as coisas. Que Deus, irmão? Sabe? São as consequências das minhas decisões. Eu fiz aquilo. As coisas aconteceram porque eu errei. Né? Mas a gente gosta de mistificar. E esse é um dos mecanismos que o diabo usa. Ele mistifica as coisas. A gente criou o evangeliquez, né? Então a gente faz as besteiras, vem um monte de consequência atrás e a gente fala, olha o Senhor fazendo. Sabe? A gente precisa desmistificar as coisas e enxergar esses mecanismos que o diabo criou para enrolar a gente. Irmão, isso não é novo.
essa cultura que cria o rito, né? A gente vem para o culto, aí a gente cria frases de efeito, a gente tem uma sequência de eventos, toda uma liturgia programada, né? A gente tem canções que às vezes tocam até a nossa alma, mas a gente não permite que elas movam o nosso espírito. E a gente se vê enrolado nisso. Isso não é novo, irmão. Olha só, abre comigo lá, 2 Reis 17, 29 ao 40. A Bíblia mostra pra gente, irmãos, muito claro essa cultura de apostasia, de culto focado no homem e de pessoas que adoram a si mesmo, que criam os seus próprios deuses. 2 Reis 17, 29, a gente vai ler até o 40. Irmão, a gente vai ler bastante Bíblia hoje, tá? Se não tá bem de Bíblia, hoje vai ficar um pouquinho melhor. Diz assim, ó. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Até hoje eles continuam em suas antigas práticas. Não adoram o Senhor, nem se comprometem com seus decretos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, ele os ordenou: não adorem outros deuses, não se inclinem diante deles, não lhes prestem culto, nem lhes ofereçam sacrifício. Antes, adorem o Senhor, o seu Deus. Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Contudo, eles não lhes deram atenção, mas continuaram em suas práticas antigas. Mesmo quando esses povos adoravam o Senhor, também prestavam culto a seus ídolos. Até hoje, seus filhos e seus netos continuam a fazer o que os seus antepassados faziam. Irmãos, esses caras, eles se desviaram completamente dos caminhos de Deus. E Deus veio avisando, através de vários profetas, que ele ia executar um juízo. Só que a cultura desses caras era de fabricar os seus próprios deuses. Então eles fabricavam e adoravam os próprios deuses. Por quê? Porque esses deuses são maleáveis. Quando a gente cria o nosso Deus, a gente cria um Deus que age e tem padrões conforme os nossos. Então fica muito confortável, fica muito fácil viver essa vida. E era essa a cultura desses caras, e não só desses caras, mas dizem que, olha, os netos e os filhos continuavam a fazer. Só que olha só, esses caras não adoravam só os próprios deuses, eles também prestavam culto para Deus. E é, muitas vezes, o que essa cultura que vem sendo estabelecida desde lá de trás tem sido incutida dentro da igreja. Sabe, cara, vem pro culto, Deus te ama, então você vem para cá, você canta aqui e tal, mas amanhã viva do jeito que você quiser, mano, porque Deus te ama. Então você vem pro domingo adorar a Deus, mas no dia de semana você se adora. Você tem o seu Deus. Qual é o padrão do meu Deus? O Deus que eu criei. O que ele aceita? Sei lá, eu que determino, sabe? Eu concordo com isso aqui da Bíblia, mas com isso eu não concordo. Isso aqui eu faço, mas isso aqui não. É a mesma cultura. Não mudou. O diabo não mudou a estratégia. Ele só aperfeiçoou os mecanismos. Né? Olha só. O que diziam os profetas da época? Abre comigo lá em Miqueias 2, de 6 e 7. Irmãos, o profeta Miqueias, ele vinha denunciando o comportamento do povo de Israel. Ele vinha deixando claro tudo o que estava errado no relacionamento deles com Deus, da aliança quebrada, o juízo que Deus ia trazer. Mas a liderança religiosa da época tinha um comportamento que qualquer similaridade com hoje em dia é mera coincidência. Né? Miqueias 2, 6 e 7, ele diz assim, ó, não preguem, dizem os seus profetas, não preguem acerca dessas coisas, a desgraça não nos alcançará. Ó descendência de Jacó, é isso que está sendo falado. O Espírito do Senhor perdeu a paciência? É assim que ele age? Então esses líderes religiosos da época de Miqueias,
eles usavam esse tipo de argumento para validar a cultura pecaminosa do povo. Eles diziam, não vai ter desgraça, fica tranquilo todo mundo. Deus age dessa forma agora? Ele está falando, cara, o Espírito do Senhor perdeu a paciência por acaso? Então, esse argumento, que é o mesmo argumento que a hipergraça hoje, ele falou, não, Deus é amor, cara, sabe? É a mesma coisa. Agora, olha como continua o texto. Logo no capítulo seguinte, Miqueias 3, no capítulo 3, versículo 5, Deus responde, ele diz assim, assim diz o Senhor, aos profetas que fazem o meu povo desviar-se, e que quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca. Por tudo isso, a noite virá sobre vocês, noite sem visões. Haverá trevas sem adivinhações, o sol se porá, e o dia se escurecerá para os profetas. Os videntes envergonhados e os adivinhos constrangidos, todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus. Mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Cara, olha o contraste que ele está fazendo aqui. Ele está dizendo, esses caras, que quando vocês não dão pão, vocês não dão nada, vocês não botam um dinheirinho na mão deles, vamos trazer para o nosso dia de hoje, vocês não dão nenhuma vantagem, vocês não dão nenhum presente, esses caras perseguem vocês. Agora, quando vocês pingam um dinheirinho na conta, entra aquele Pix, o cara fala, não, fica tranquilo, mano, tá de boa, tua vida tá tranquila. Era a mesma coisa, eles, olha, quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz. Aí no final ele diz assim, mas quanto a mim, aí é Miqueias falando dele mesmo, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça para declarar o quê? A Jacó a sua transgressão. Ele está falando, cara, não interessa o que fizerem, se vão me bajular ou não interessa se vão colocar alguma coisa na minha mão, se vão me perseguir. Eu sei que Deus tem um padrão e o poder do Espírito me impele. Eu sou empurrado para declarar, falar, cara, isso aqui está errado. Esse não é o padrão, não é assim que se vive. Olha só, Oséias fala sobre a liderança da época também, não precisa abrir. Oséias 4,8, ele diz assim, eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Então esse povo vai se... qual a palavra? Se enfiando no nosso meio? Se infiltrando, obrigado. Esse povo vai se infiltrando no nosso meio e eles têm a aparência de algo puro, muitas vezes, por causa do discurso. Né? Esse discurso do, não, Deus é amor, Deus ama, cara. Né? Ele tem a aparência de pureza. Mas olha só, Oséias 7, 13 e 16, ele diz assim, não precisa abrir também. Ai deles, porque se afastaram de mim. Destruição venha sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu desejo redimi-los, mas eles falam mentiras a meu respeito. Eles não clamam a mim do fundo do coração quando gemem orando em suas camas. Ajuntam-se por causa do trigo e do vinho, mas se afastaram de mim. Eu os ensinei e os fortaleci, mas eles tramam o mal contra mim. Eles não se voltam para o Altíssimo, são como um arco defeituoso. E essa afirmação aqui, para mim, ela é muito importante. Porque Deus está dizendo, olha, eu estabeleci esses caras, eu firmei eles, mas eles se desviaram, o coração deles não é genuíno e eles são como um arco defeituoso. O que um arco defeituoso faz? Ele não te permite atirar com precisão. Irmão, um dos significados de pecado, quando a gente traduz o original, é errar o alvo. Então o que ele está dizendo? Esses caras deliberadamente fazem o povo pecar. Por quê? Porque tá pingando, cara. Tá pingando uma graninha. Eles têm a adoração do povo. Eles têm os likes, eles têm os seguidores. Eles têm patrocínio de marca. Esses caras estão viajando para cima e para baixo. E a gente começa a confundir resultado com aprovação. Mas a verdade é que quando a gente já experimentou da água mais pura, a gente olha para isso e fala, mano, só tem aparência de pureza. Mas isso não é pureza, o padrão de Deus é outro. Sabe, um tempo atrás eu ouvi um outro cara que é muito famoso, e eu não vou nem falar o nome para não dar moral
porque esse cara não merece moral. Ele tem muita fama, mas ele fala muita besteira. Olha, eu transcrevi o que ele falou. Olha só. A santidade é uma consciência de que Jesus está aqui em mim e não importa o que eu estou fazendo, não importa se eu estou enchendo a cara, se eu estou cheirando mais uma carreira, se eu estou na cama errada, se eu estou com dinheiro errado no meu bolso, se eu estou mentindo, se eu estou cheio de cobiça, se eu estou cheio de inveja, se eu estou cheio de amargura, de ódio, se eu quero vingança, não interessa. Jesus está aqui comigo, porque ele veio para mim, se revelou para mim. E quando ele entranhou a vida dele na minha, não tem como tirar isso. A santidade é essa consciência de que Jesus está aqui comigo agora. Sabe, em outras palavras, está dizendo, cara, viva a sua vida de pecado deliberado. Tá tudo certo. Jesus está aí com você. Ah, que coisa linda, né? E muita gente olha para isso e fala, isso é incrível. E é a mesma coisa dos 2 copinhos de água. Para quem bota os 2 copinhos do lado, olha e fala, puxa, mas essa água está muito limpinha, hein? Que coisa mais incrível, que água pura. Agora, vamos ver o que Deus pensa disso. Abre comigo lá em Malaquias 2,17. Malaquias 2,17. Diz assim, ó, vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado, vocês ainda perguntam? Quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Agora olha a sequência do texto, Malaquias 3, de 1 a 7. Ele diz assim, ó, vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim, trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora, testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos, e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que ele fala agora. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Irmão, o questionamento que Deus faz no início desse texto é muito pontual. Ele fala assim, quem vive desse jeito, ele fala, vocês estão vivendo dizendo, cara, vem Senhor, vem. Ele está dizendo, mas vocês vão suportar o dia que eu vim? Vocês estão pedindo para eu voltar? Mas quem que vai aguentar o dia que eu voltar mesmo? Será que aguenta? Está falando por quê? Porque eu vou voltar como um fogo de ourives. Ele está falando, cara, eu vou passar o metal à prova para ver se tem o quê? O que o fogo do ourives faz? Ele tira a impureza. Ele fala, cara, eu vou refinar, eu vou verificar o que tem aí dentro. Será mesmo que tu quer que Deus venha, cara? A gente vive cantando, a igreja hoje é muito Maranata, Maranata, mas e aí, mano? E se ele vem hoje? Sobra quem? Tá pronto? Sabe? Será que a gente está vivendo dentro desse padrão de santidade e relacionamento verdadeiros para quando ele voltar a gente passar pelo fogo do ourives? Ou será que a gente vai vir e vai ser consumido? Essa pergunta que Deus faz é muito importante. Quem suportará o dia da sua vinda? E sabe, irmãos, diferente do que parece que prega, a gente até também estava conversando lá na casa do André e da Ana essa semana, parece que eles pregam uma conversão de Deus, né? Hoje em dia não, Deus do Antigo Testamento era uma coisa, mas Deus, depois que Jesus veio, Deus converteu, né?
E agora ele é o Deus bonzinho, porque antes ele era o Deus malvado. Mas a verdade, irmão, é que Deus, como a gente acabou de ler, ele mesmo fala isso. Lá no versículo 6, Malaquias 3:6, ele diz assim, ó, de fato eu, o Senhor, não mudo. Agora, olha só, pula comigo lá para Apocalipse 2, 18, 23. Vamos ver Deus falando sobre isso lá no Novo Testamento. E aqui é Jesus falando, essa é a carta de Jesus à igreja de Tiatira. É Deus trazendo o mesmo padrão. Ele diz assim, ó, escreva essa carta ao anjo da igreja de Tiatira. Essa é a mensagem do Filho de Deus, cujos os olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Sei de tudo que você faz. Vi seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança. E observei como você tem crescido em todas essas coisas. Então Jesus começa elogiando, falando, cara, eu tô vendo tudo isso que vocês estão fazendo. Legal. Só que olha só, contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimento oferecidos a ídolos. Aí olha só, dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender da sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que os seus atos merecem. Irmão, o tempo pode mudar, a cultura pode mudar, a sociedade pode mudar, mas Deus não muda. O mesmo cara que falou aquele absurdo que eu transcrevi, falou esse tempo atrás que a gente precisa atualizar a palavra de Deus. Irmão, a palavra de Deus é eterna, ela é imutável porque Deus é eterno e imutável. Então os princípios dele são imutáveis. Existem coisas que a gente enxerga na Bíblia que eram regras sociais, que eram leis civis e que são mudadas. Agora, os princípios são imutáveis. Quem Deus é não muda. As coisas que ele diz que são corretas não mudam. O padrão dele não muda. E, na verdade, a gente até falou sobre isso na série. O padrão de Deus não baixou do Antigo para o Novo Testamento, mas ele subiu muito. O padrão agora é muito mais alto, né? E a gente vê essa prática de uma falsa espiritualidade vindo desde lá de trás. Eu trouxe um trecho da Bíblia Mensagem, que é uma paráfrase, não uma tradução, então não precisa abrir comigo, não precisa abrir, eu vou ler aqui essa paráfrase que a mensagem faz do texto de Amós 5, 21 a 24. Olha que pesado que é isso. Amós 5, 21 a 24, ele diz assim, ó: não suporto os encontros religiosos de vocês. Estou cheio dos seus congressos e convenções. Não me interessam seus projetos religiosos, seus lemas e alvos presunçosos. Estou enjoado das suas estratégias para levantar fundos, das suas táticas de relações públicas e criação da própria imagem. Não suporto mais sua barulhenta música de culto ao ego. Quando foi a última vez que vocês cantaram para mim? Alguém aí sabe o que eu quero? Eu quero justiça, um mar de justiça. Eu quero integridade, rios de integridade. É isso que eu quero. Isso é tudo que eu quero. Cara, presta atenção, Deus não está falando, ei, vocês pararam com as práticas religiosas de vocês. O povo não tinha parado. Continuava tudo bonitinho. O culto no templo, os sacrifícios, estava acontecendo normal. Mas Deus está falando, cara, eu tenho nojo. Cansei, chega. Tem um trecho em que ele diz, cara, seria muito bom se um de vocês fechasse a porta do templo, para eu não ter que ficar ouvindo. Mas quando ele está falando aqui, ele diz, olha, será que alguém aí sabe o que eu quero? Ele está falando o quê? De intimidade verdadeira. Está falando, não adianta ser só aparente. A pureza, o relacionamento precisam ser genuínos. E Jesus denuncia isso abertamente. Eu trouxe um outro trecho na mensagem,
Mateus 23, 25, 34 diz assim, ó, vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido. Impostores, vocês dão polimento ao exterior de suas taças e vasilhas, para que possam brilhar ao sol, enquanto o interior está sujo com sua cobiça e glutonaria. Fariseus tolos, esfreguem o interior, e então o exterior brilhante fará algum sentido. Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido. Impostores, vocês são como as lápides das sepulturas, bem feitas, grama aparada e flores à volta, mas 7 palmos abaixo, que existem são ossos podres e carne comida por vermes. Para quem olha, vocês parecem santos, mas por baixo desse verniz são uma fraude. Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido. Impostores, vocês constroem túmulos de granito para os profetas e monumentos de mármore para os santos. Dizem que se tivessem vivido no tempo dos seus antepassados, não teriam sangue nas mãos. Conversa. Vocês e aqueles assassinos são farinha do mesmo saco. E cada dia acrescentam homicídios à sua ficha criminal. Serpentes, répteis traiçoeiros. Pensam que vão ficar sem castigo? Acham que vão sair sem pagar? É por causa de pessoas como vocês que enviam profetas, guias, sábios e mestres, geração após geração. E geração após geração vocês os tratam como lixo, incitando linchamentos e abusos contra eles. E, irmão, é exatamente o que acontece hoje. Sabe, hoje quando aparece alguém denunciando os absurdos no meio da igreja, sempre tem um movimento desses falsos líderes, dessa galera que segue e idolatra esses caras como se eles fossem deuses para linchar quem está denunciando o que é errado. E não só isso, a gente colocando para o povo de fora, né, a gente tem conversado muito sobre isso, de cara, como hoje a gente precisa ser muito valente para defender a verdade, porque, cara, qualquer verdade que tu fala, todo mundo incita um linchamento. Por quê? Porque o padrão de todo mundo é o da água impura. Porque as pessoas nunca experimentaram a água pura de verdade. Então esse clube social religioso que se cria ao redor dessa galera, né, de pessoas que têm uma vida aparentemente incrível, que a rede social é tudo muito lindo, mas nos bastidores, lá por trás da cortina, a coisa está tudo podre. Né? Paulo fala muito sobre isso também, e eu queria ler alguns textos de Paulo sobre isso. 2 Timóteo, se você puder abrir comigo, 2 Timóteo 3, a gente vai ler do 1 ao 9. Segunda Timóteo 3, de 1 a 9. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão uns aos outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si mesmo e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção, que é exatamente o que eles fazem com a graça. A graça hoje, ela não é mais esse poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Ela é a varinha mágica de Deus para te permitir fazer o que você quiser. Então lá atrás, Paulo já está falando para Timóteo. Na sequência ele diz, olha, fique longe de gente assim. Cara, sai de perto. Nessa época, irmão, lá atrás já tinham líderes religiosos que eram populares e que essa popularidade servia de credencial. E é o que acontece hoje em dia. Hoje em dia a gente vê e fala, não, mas fulano tem um monte de seguidor na rede social, esse cara deve ser de verdade. Né? Esse cara tem 300 igrejas, mano. Esse cara deve ser de verdade. E isso acontecia naquela época também. E hoje em dia não é diferente. Só que como que a gente faz, irmão? Como é que a gente faz então para não ser enganado?
Como é que a gente não é enganado por um cara que não vive uma santidade genuína, um relacionamento genuíno? É a mesma coisa, querido. A gente precisa entender o padrão que eles usam para a gente se desviar dele. O lance é, quem não tem referência, ou quem é a própria referência, é igual a uma pessoa que dirige ou está indo para um lugar usando o capô como ponto de referência. Ah, para onde você vai? Ah, tô indo ali. E o cara tá usando o capô, não vai chegar em lugar nenhum. Se você não tem um ponto de referência, cara, eu tô indo lá para perto de tal lugar, tem mercado. Não, eu tô olhando pro capô e eu vou para onde o capô apontar. Não vai chegar em lugar nenhum, nunca vai chegar no destino certo. Então isso acontece com quem se usa como referência. A gente olha para qualquer coisa e fala, que incrível. Então o que a gente precisa fazer é ajustar a nossa referência. Assim como a galera que provava aquela água não conseguia distinguir a água boa da ruim, porque não tinha a referência do que era a água boa. Então a gente precisa que Cristo e aqueles que imitam Cristo genuinamente sejam a nossa referência. A gente precisa ter uma vida de relacionamento pessoal e consistente, diário. Porque senão, se a gente não estiver apurando o nosso paladar todo dia, alguém vai aparecer com uma água sem vergonha, vai entregar e falar, mano, essa água é muito boa. E você vai tomar e você vai cair. A gente precisa parar de ser enganado pela aparência das coisas. E o relacionamento consistente é o fundamento para o sucesso, para uma vida de santidade. O relacionamento consistente é a chave para uma vida de santificação constante. Então a gente precisa estar todos os dias, intencionalmente, consistentemente, nos relacionando com Deus através de oração, através da palavra, através de jejum e de todas as disciplinas espirituais que a gente tem. Senão a gente nunca vai ter essa referência. Amém, irmão? Faz sentido? Jesus é a nossa referência, irmão. Nós trabalhamos o tempo inteiro contra nós mesmos para que nós também possamos ser uma referência, para que nós também possamos olhar para as pessoas e falar, ei, pode me imitar porque eu imito Jesus. Então não só nós precisamos aprender qual é o padrão de Deus, qual é o gosto da água pura, mas nós também precisamos ser a referência para que as pessoas possam olhar e falar, é assim, esse é o jeito, esse é o modo correto. Sabe, Jesus fala sobre isso lá no livro de Mateus. E eu quero ler um trecho bem curtinho, Mateus 5:8. Que a gente precisa estar comprometido, irmão. A gente precisa ser intencional. A gente precisa ser intencional. E essa palavra é uma chave, irmão, porque às vezes a gente não está com vontade, às vezes a gente não está sentindo, às vezes a gente não está motivado, mas a intencionalidade garante a consistência. E não é a constância, eu falei sobre isso aqui em uma das mensagens da série, porque a constância ela é quebrada. Quando a gente é constante, a gente pode fazer algo por um longo tempo, mas em algum momento alguma coisa pode quebrar essa sequência. Agora a consistência não. A consistência ela fala da firmeza, da dureza de algo, de um material. Quanto mais consistente um material é, engenheiro. Mais rígido, duro. Mais duro ele é, exatamente. Ou seja, é mais difícil de quebrar esse material. Então, quando eu vou construir, quando eu preciso, ainda bem, né? Falei, você... Pensa. Já falei 3 para não errar. É isso aí, ó. Agora, quando nós somos consistentes, significa que nós não somos maleáveis. Então as coisas não conseguem nos dobrar, elas não conseguem nos quebrar. Então a gente não pode ser só constante, a gente precisa ser consistente. E essa consistência só vem com o relacionamento. Então a gente vai sendo purificado através do relacionamento. Agora olha só, Mateus 5:8, Jesus diz assim, felizes os que têm o coração puro, pois verão a Deus. Olha só
a palavra que Jesus usa para falar sobre a pureza. Ele diz assim, a palavra que ele usa aqui é kataros. Significa limpo, puro, purificado pelo fogo, numa comparação com uma vinha limpa pela poda e bem preparado para carregar frutas. Então ele está falando de algo que é desconfortável. Ele está falando de algo que é construído no desconforto. Ele falou, cara, vai passar por poda, vai ser limpo, vai passar pela pressão, pela purificação do fogo. O fogo, para derreter, para purificar um metal, não sei quantos aqui já viram, mas o processo de purificação ele faz com que o metal seja submetido a alta temperatura para que ele vire um líquido e toda a impureza venha para a superfície. Quando a impureza vem para a superfície, eles raspam essa impureza. Então é um processo, Jesus está usando um termo que remete a um grande desconforto. Só que esse desconforto precisa produzir algo, irmão. A gente não pode ser aquela pessoa que Deus está amassando e a gente nunca muda. E aí a gente às vezes nunca entende, cara, por que as coisas não dão certo? Por que eu nunca consigo alinhar? Porque, cara, Deus está tentando fazer algo para que a gente possa começar a frutificar. Ele está tentando tirar algumas coisas que precisam ser removidas. Ele está tentando te dobrar como um metal forjado, como uma lâmina, por exemplo, vai sendo batida e dobrada várias vezes no fogo para que o metal se torne cada vez mais resistente quando ele endureça. Então a gente precisa aprender a entrar nesse lugar de constância de relacionamento, de consistência de relacionamento, para que a gente seja puro de verdade. Tem que ser todo dia, tem que ser intencional. Agora, olha o resultado do termo que Jesus traz ali. Ele diz, olha, também está na tradução, né, dessa palavra. Ele diz, olha, é livre de desejo corrupto, de pecado e culpa. Livre de qualquer mistura com o que é falso. Genuíno, sincero, sem culpa, inocente. Livre de culpa de algo. Então o que Jesus está dizendo é, vocês vão passar por um processo, as pessoas que verão a Deus, né? Ele está dizendo, felizes os que têm o coração puro, pois verão a Deus. Ele não está dizendo de algo que já existe, ele não está dizendo, olha, nossa, quem já nasceu com isso é incrível, que feliz que você é porque você vai ver a Deus. Ele está dizendo, não, cara, quem se submeter a esse processo, quem for constante, consistente nesse processo, esses são os que vão ver a Deus. Por quê? Porque eles vão ser puros, eles vão ser livres do pecado, livre do que é falso, limpo de culpa. Por quê? Porque eles passaram por esse processo de poda, eles foram limpos, eles se permitiram ser aquecidos, ser liquefeitos, né? Raspados nesse processo, que é desconfortável. E o problema é que a gente pula fora quando a coisa aperta. Quando fica desconfortável, a gente vaza. Ah, mano, vai ter que mexer aqui. O pastor vai mexer no meu casamento? Ixi. Vai mexer no como eu administro o meu tempo? Ah, mano, aí não, né? Aí ficou ruim, né? Não pode, a gente precisa ser consistente, a gente tem que ser intencional. Falar, Deus, o que tem que mexer? O que está errado? O que tem que ser podado? O que o Senhor quer raspar? Me desfaz, eu estou num estado rígido, sólido. Mete o fogo em cima de mim para que eu me desfaça, para que eu vire líquido, para que eu fique maleável e a impureza apareça. Esse exemplo não é à toa, irmão. A impureza tem que ir para a superfície para ser raspada. Ninguém consegue, o ourives não consegue tirá-la do meio. E isso fala sobre a nossa vulnerabilidade, de se expor, falar, cara, isso aqui está errado. Vamos tratar, vamos mexer. Eu não estou legal. Então ele está falando sobre um processo, irmão, que vai levar a gente para algum lugar. Vamos ficar de pé para parecer que está acabando, como diz o Luciano Subirá. Sabe, irmão, o processo de santificação, esse processo de alinhamento, de construção de um relacionamento verdadeiro, ele é muito similar à degustação de uma garrafa de água. O problema é que a gente pode vir para o culto para ganhar água engarrafada, como a gente faz no mercado. Né? Eu vou lá no mercado, pego a minha aguinha engarrafada e vou para casa. Só que, irmão, do mesmo jeito que a garrafa da Voz chega aqui custando R$40, tem pessoas que têm acesso à fonte. Tem gente que tem a credencial e pode entrar lá
e pegar todo dia da fonte. E foi isso que Jesus fez. Jesus nos deu essa credencial. Agora o negócio é o seguinte, a fonte da voz ela fica isolada num ponto intocado pela humanidade lá no sul da Noruega. Mesmo quem mora perto, irmão, não chega fácil, não chega rápido na fonte. Todo dia esses caras que querem chegar lá, eles têm que passar por uma jornada. Eles têm que caminhar muito, mas o esforço vale a pena. Por quê? Porque quando eles chegam lá, eles sabem que aonde eles vão chegar, eles vão colher e vão coletar a água mais pura do mundo. E com a gente tem que ser a mesma coisa. O problema é que a gente está acostumado a só querer aguinha engarrafada e às vezes alguém engana a gente. Pega a garrafinha de vidro, joga a água pura fora, mete a água da torneira lá dentro e fecha e a gente toma achando que está recebendo. Oh, que incrível, eu vim para a igreja e recebi hoje, que incrível. E o cara te deu água da torneira, mano. Então a gente precisa ter a intencionalidade de fazer o caminho, de pegar nossa credencial, passar no portão e falar: ei, eu tenho acesso, dá licença que eu vou caminhar até a fonte. Eu vou hoje, estou indo hoje lá buscar a minha cota de água. Estou indo buscar a minha cota de água viva. É hoje, eu vou lá hoje, ninguém vai tirar por mim não. E, irmão, não tem nada de errado, o que a gente está fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui hoje é te dar um golinho da água que eu tirei da fonte. Agora isso não pode ser o que te satisfaz a semana inteira. Você tem que caminhar porque Jesus te deu acesso. Nós precisamos todo dia caminhar até a fonte e falar: Jesus, eu vim buscar o que o Senhor garantiu para mim. Eu vim buscar a minha água mais pura. Eu quero conhecer o teu padrão de pureza, Senhor. Muda o meu paladar, Jesus, para que nada do que é de fora, para que nada do que é impuro chame a minha atenção. Para que eu saiba distinguir quando eu botar na minha boca e falar: isso aqui é lixo. Eu quero só o que é mais puro. Nós precisamos ser essa igreja, irmão, que não aceita essa água que alguém trouxe, tirou da torneira, uma água sem purificação, sabe? E é muito engraçado, porque quando a gente faz essa comparação e traz toda essa cultura que a gente vive hoje, irmão, de verdade, se eu pegasse uma garrafinha da Voz, uma gotinha de água do esgoto e pingasse dentro dessa garrafa da Voz, você tomava? Ah, mas é água da Voz. Tá, irmão, mas eu botei uma gotinha de esgoto ali no meio. A gente precisa ter esse padrão de pureza elevado onde a gente não aceita, não pode ter essa impureza no nosso meio. Amém? Faz sentido? Vamos orar?